que estão aí com a gente no canal da igreja, se inscreva lá e ative logo o sininho para vocês também acompanharem os cultos, né? Que acontece aqui, sempre transmitido pelo canal do YouTube e também no Facebook. Bom, continuando falando, nós terminamos aqui a questão da importância da unidade dos obreiros. E quando nós falamos sobre essas questões, é claro que eu ter união com o irmão não vai dizer que eu tenho opinião diferente da dele. As minhas opiniões são diferentes. Eu até digo que opinião é um tanto forte. É melhor dizer sempre uma sugestão, porque a opinião é muito forte, né? Mas a gente tem algumas coisas que diferenciam. Mas a obra de Deus é assim mesmo. Tá certo? Bom, estamos nos organizando e eu quero fazer a apresentação a vocês da nossa escola. Olha, essa aqui é a nossa escola. Minha escola. Curso básico só tem um livro, só isso aqui. Eu dou aula 12 meses nele. Curso médio, só tem uma apostila também. São 16 a 18 meses de aula. Eu nunca terminei os 2 livros dando aula, né? E todo mundo que estuda com a gente recebe em casa, ao término do curso, um credencial e o certificado, também da nossa escola. Tá bom? Nós estamos dentro de uma plataforma e fizemos uma promoção aí também sobre o Facebook, muito boa. Volta logo, voltou. E temos também o nosso livro de escatologia. Da outra vez que eu vim, acho que eu já tinha ele, né? Isso foi eu que escrevi mesmo. Minha visão é pré-tribulacionista, que eu acredito que eu vou subir antes da tribulação. Tem gente que não acredita que vai subir depois. E aí quem quer ficar, fica, e eu não quero ficar. Então eu quero subir antes da tribulação. A gente tem uma mesa ali fora e depois vai estar exposto ali. A pastora Sara vai estar atendendo vocês. Essa garganta. Eu pus a máscara e engoli um pelinho na garganta. Vamos lá então. Ainda falando sobre chamado. Bom, ele chamou, ele fez e ele concedeu. E para partir desse princípio que ele concedeu, vamos ler Efésios 4, 11 e 12, então. Diz assim, Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E o propósito disso é para que até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Tá certo? Ô, gargantinha. Lá, ô, mano aí. Que a água vai ser pouca, hein? Tomar Coca-Cola, é? Coca? Sei lá, que é isso? Mas se eu não conseguir falar, a Sara vem e termina, e a Sara vai embora. Então, veja bem. Nós lemos que, primeiramente, ele deu os apóstolos. Vamos lá?
apóstolos. Gente, muito se tem falado sobre essa questão. Apóstolo. Apóstolos existe? Não existe? É bíblico, não é bíblico? Eu acredito no que a Bíblia diz. E se ele deu para a igreja, se o apóstolo não existe, a igreja também não existe. Porque ele deu para a igreja. Mas o conceito apóstolo, segundo a tradição mais antiga, só era considerado apóstolo quem tinha andado com Cristo. Paulo é o único apóstolo que não andou com Cristo, mas foi considerado apóstolo. Mas é o próprio Paulo que está dizendo que Deus deu. Bom, se Deus deu para a igreja, eu entendo que a igreja... eu entendo que a igreja já está no plano de Deus antes dela ser fundada. Então, a ideia de dar apóstolos à igreja também está antes da fundação da igreja. Certo? Veja, o que é apóstolo? Apóstolo nada mais, nada menos do que enviado. Quem são os apóstolos nos dias de hoje? Pessoas que são enviadas com o chamado missionário, que eles estabelecem igreja, que eles pregam o evangelho, que eles ensinam as pessoas sobre o dever de servir a Cristo. Então, isso é ministério que ainda existe, não um apóstolo que hoje se faz apóstolo. Apóstolos que não evangelizam, não vão nas praças públicas, geralmente o ministério apostólico ele é acompanhado por sinais e milagres. E eles estabelecem igreja, mas eles estabelecem pessoas também para cuidar de igrejas. Então, é ministério apostólico. E aí diz que deu outros para profetas. Uma outra questão a observar aqui rapidamente é que profeta também existe. Olha bem, mas o termo profeta aqui é nabi. Nabi no hebraico, navi, é aquele que fala. Mas aquele que fala por uma voz que ele escutou. Ele não fala dele mesmo. Profetas hoje existe? Existe profeta. Mas o profeta existe como ministério e não como ofício. Porque o ofício de profeta terminou em Cristo Jesus. E aí surgiu-se um ministério profético. O que é um profeta hoje? Profeta, ele tem que ter qualidades. Primeiro, ele tem que, pelo menos, conhecer Bíblia. Esse é o ministério profético. Porque o profeta, ele ensinava as verdades de Deus ao povo. Então, existe hoje o ministério, não o ofício de profeta. As pessoas dizem assim, eu sou profeta de Deus. Ele é profeta de Deus, mas ele não entende nada de Bíblia. Que profeta é esse? As pessoas confundem dom da profecia com o ministério do profeta. Por exemplo, Ágabo era um profeta, mas ele não profetizava, ele pregava o evangelho com uma clareza muito grande. Silas também era profeta, ele tinha um poder de persuasão muito grande. Mas hoje tem gente aí que é profeta, mas ele não consegue convencer nem a gente dele mesmo, que Jesus Cristo é o Senhor. Então veja que tudo isso está na igreja. Evangelista, eu já falei, tá certo? O evangelista ele só fala de boas novas, ajunta multidões, também acontecem muitos milagres por meio dos evangelistas, e outros para pastores. Aí é que está o segredo de pastor. O pastor, existe igreja sem pastor, mas não existe pastor sem igreja. Não existe, porque o ministério pastoral é voltado somente para cuidar de igreja. Deixa eu falar umas verdades a vocês. Pastor não precisa saber pregar, não precisa ser eloquente na pregação, não precisa. O pastor só precisa saber amar. Esse é o dever do pastor, só isso. Pastor também não pode estar ausente. Pastor bom é pastor presente. Por quê? A presença do pastor na igreja já é o suficiente para a igreja se conduzir. Tem pastor que ele é invisível, porque ele tem a igreja, mas ele é pastor itinerante. Como é que ele tem uma igreja, ele é itinerante? Ou ele é pastor, ele não é. Porque se Deus deu um rebanho para ele cuidar, ele não pode sair cuidando do rebanho dos outros. Ele tem que estar no seu rebanho, no seu lugar, cuidando do rebanho que Deus lhe confiou. Então, os pastores que têm igreja, que exercem ministério itinerante, eles são primeiro invisível. E aí, quando eles vêm pregar, eles falam tão difícil que eles são incompreensíveis. Então, a igreja já não entende ele. Não vê, e quando vê, não lhe entende. Tá certo? Então, existe o ministério pastoral. E aqui que está o segredo. Pastor. Bom, se pastor não é cargo, pastor é chamado, como os outros ministérios, ele não trabalha sozinho. Mas qual é a diferença do pastor dos demais? O pastor, ele cuida, está em cima, dá atenção,
Se tem alguém que é difícil e não pode se alegrar muito na igreja, é o pastor, quando toda a igreja está explodindo na glória, porque ele tem que olhar, porque cabe a ele discernir o que está acontecendo no momento, se é a manifestação do homem, que a gente chama de carne, se é manifestação demoníaca, ou se é manifestação do Espírito Santo. O pastor é responsável pelo alimento que a ovelha está comendo. Então, o pastor é isso. Deixa eu dar uma pincelada para vocês aqui. Por exemplo, se tem o pastor, tem a ovelha, certo ou errado? Me ajude aí, não balança a cabeça não. Fala ou mé, sei lá, ovelha lá, mé. Pastor e ovelha. Tá. Bom, se existe a ovelha, há uma necessidade de um pastor. E se existe um pastor, a ovelha tem que estar ali. Agora eu entro na questão de obreiro de novo, volto para cá. Por quê? Ovelha não tem instinto de defesa, por isso que a ovelha não tem chifre. Tá certo? Ela não tem esse negócio de instinto de defesa. A ovelha não tem noção de perigo. Pode ver que a ovelha não tem noção de perigo nenhum. Por isso que o pastor tem que estar perto. A ovelha não enxerga com perfeição depois de 20 metros. Acima de 20 metros ela se assusta com facilidade e acompanha o barulho. Então se houver um estouro e uma ovelha correr, todas as outras vão. E se for de noite, cai todo um despenhadeiro, morre tudo. Porque aonde uma ovelha vai, todas vão, cai tudo, morre tudo de uma vez. Então o pastor tem que estar perto. Elas não têm noção de perigo. Também não tem discernimento sobre que tipo de erva elas podem ou não comer. Então ela sai comendo e o pastor tem que estar perto para evitar que ela coma alguma erva daninha ou venenosa. Tem que estar perto porque ela não percebe que pode ter uma serpente ou algum predador e ela está caminhando para ser devorada. O pastor tem que estar perto para livrar disso. Ovelha tem um problema também que parece com um crente, ela tem 2 estômagos. 2. Tem crente que tem 3, 4. Por isso nós somos chamados de ovelha, porque a gente come mesmo. Só que a ovelha come de dia e à noite ela rumina, quer dizer, ela remastiga e absorve a proteína. E nisso nós somos parecidos, porque tudo que a gente ouve de bom da Bíblia de dia, à noite a gente vai dormir e pensa, dá um glória a Deus, vai, me ajuda aí. Vocês já estavam pensando no café? Então, ovelha é isso. Então, o que tem mais? Agora tem um outro segredo. O pastor que cuida da ovelha, gente... O pastor que cuida da ovelha, ele se vestia de quê? Gente, do que o pastor se vestia? Pele de quê? Mas dá para tirar a pele com a ovelha viva? Então, enquanto o pastor está se sacrificando pela ovelha, a ovelha se sacrifica pelo pastor. Você não gostou dessa parte, né? Essa parte não deu certo, mas é verdade. Outra questão, estão no campo pastoreando. O pastor também se alimenta. Então, de vez em quando, uma ovelha do rebanho tinha que morrer para alimentar o pastor, gente. Pastor, o senhor é doido? Não estou doido, estou falando de coisa de pastor e ovelha. Porque a gente fala assim, eu sou ovelha de Jesus, Jesus é o meu pastor. Mas o que a gente se sacrifica em prol do reino? Hein? Fale para mim. Nada. Então, digno é o obreiro do seu? E o obreiro que não dá oferta e não dá dízimo é o quê? Nada não, mano. Pelo amor de Deus, não ajuda eu a apanhar. Gente, você tem que entender, você é obreiro. Então, se você é obreiro, você tem que entender que tem um pastor. Então, se coloca no lugar de ovelha agora. Entenda essa verdade aqui. Bom, tem um pastor, você é ovelha. Então, você se doa a tal ponto para manter o teu pastor de pé. Eu fico triste, eu já participei de igrejas que os membros fizeram abaixo-assinado para tirar o pastor. Me chamaram. Eu disse, o quê? Eu assinar abaixo para tirar o pastor? Eu digo, não, eu não participo disso não, meu filho. Eu não participo disso não. Porque se ele está aí, porque Deus colocou ele. Se ele não tiver bom, Deus tira a gente tudo vez dele, mas sem rebelião. Deixa lá, eu não participo disso, porque eu não tenho essa natureza de lobo, a minha natureza é de ovelha. Fico tranquilo, ele está cuidando de mim, está bom demais. Não, pastor, porque ele prega muito duro. Eu disse, cada um tem a mensagem que merece ouvir, rapaz. Um dia minha irmã falou assim para mim, pastor, o senhor não vai mudar a mensagem? Eu digo, vou mudar o dia que a senhora mudar o seu comportamento. A senhora muda o seu comportamento que eu mudo a mensagem. Então veja, a ovelha tem tudo isso. E elas vão para o pasto. Outra questão, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Vocês precisam aprender com clareza, ouvir a voz do seu pastor. Não estou falando de Jesus não, porque a maioria dos crentes nem conhece a voz de Jesus.
A maioria nunca nem ouviu a voz de Jesus. E quando Jesus vai falar com a gente, ele usa quem? 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 Pastor de quem? Da igreja? E agora? Tá, se Deus usa a voz do pastor da igreja para falar com a gente, por que a gente não atende? E aí? Por quê? Pastor, o senhor está doido. Gente, eu estou falando para vocês sobre princípios de honra, comportamento de obreiro. Isso aqui entra tudo. O Samuel era menino, gente. O sacerdote Eli, os filhos estavam bagunçando no coreto. Estava ou não estava? Estava ou não? Quando Deus fala para Samuel, Samuel vai até quem? Por quê? Porque a voz que Deus estava usando era a voz de Eli. Olha a autoridade. E Deus respeita essas questões. Deus só falou com Samuel depois que Eli disse: se você ouvir a voz de novo, diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O que Deus estava falando? Estou falando com você através da voz do teu líder. Olhe bem. Então, posso falar? Não. Para com esse negócio que se você sair daqui para ir num culto lá, Deus vai falar com você. Quando Deus for falar com você, Deus vai usar a voz do teu líder. É o teu líder, é o lugar que você congrega. Pastor, o senhor é pastor itinerante? Sou pastor itinerante, mas a voz maior é a voz do pastor que lidera o rebanho. Então, Deus vai me usar para falar com você através de uma pregação ou outra, mas o seu líder é o pastor, vai te orientar, te guiar, te proteger, te amar, te socorrer. Eu não tenho esse poder porque eu não sou teu pastor, gente. Então você, como obreiro, tem que entender essas coisas. Aí Deus está falando com Samuel no tom de voz de Eli, por isso que ele corre para Eli, porque a voz era de Eli. Aí Deus está dizendo para ele: você precisa aprender a ouvir a voz de quem está te dirigindo. Quando ele fala para ele isso, aí Deus, então, olhe bem, Deus quebra a regra, mas não quebra princípio. Deus só foi falar diretamente com Samuel depois que Eli autorizou, rapaz. Deus não quebra princípio. Ele estabeleceu ou não estabeleceu? Ele não podia falar direto com Samuel? Vou falar direto com Samuel, deixa ele. Não! Ele vai falar com Samuel usando a voz de Eli para que Eli fale: diga para o Senhor falar diretamente contigo. Pronto! Aí Deus foi e falou direto. Mas se Eli não fala aquilo, Deus é um Deus de ordem e de respeito. Posso falar? Deus não dá autoridade para obreiro rebelde que não conhece a voz de seu pastor. Deixa eu falar de novo. Obreiro que não atende a voz da liderança, que não está submetendo a liderança, a orientação da liderança, ele está sendo amaldiçoado, trazendo maldição para o rebanho. Então esse tipo de obreiro, a vida dele é muito curta, ele tem problema na família, ele tem raiz de iniquidade, está embaixo de uma colheita terrível, mas Deus é poderoso para cortar tudo isso. Se você crê, diga glória a Deus. Não tem lugar para o nosso meio de corpo de obreiro, gente. As igrejas estão cometendo um erro muito grande, fazendo campanha de quebra de maldição. E os crentes estão indo todos atrás. Vamos fazer, crente. Que maldição? Eu já vou voltar na maldição, vamos continuar com o pastor. Agora, a ovelha não tem nada de... Ela tem umas brincadeiras bestas. Sabe qual é a brincadeira da ovelha à noite? Depois que elas comem, elas vão brincar de dar cabeçada uma na outra. Isso é brincadeira? Para elas é. Elas dão cabeçada, né? Uma na outra, chama de gordo, aí fica tristinho, assim. Então, elas dão cabeçada e nessa brincadeira elas caem. Por cair, o estômago está muito cheio, não consegue levantar. Por não conseguir levantar, elas não ruminam, elas morrem. Então o pastor tem que estar ali para levantar a ovelha que caiu e foi ferida por uma brincadeira. Às vezes no meio do corpo de obreiro da igreja tem gente que brinca e ofende alguém. Mas quem ofende nem percebe. Elas vão chorar para quem? Pastor tem que ir lá. Foi só uma brincadeira. Mas a brincadeira, a pessoa, lá vai o pastor. Aí a pessoa que brincou fala: esse pastor está fazendo o quê? Ele está fazendo porque você, na brincadeira de cabeçada, você deu uma cabeçada mais forte, derrubou alguém que ia morrer, o pastor vai lá levantar ela para não deixar ela morrer, para que vocês continuem brincando. Diga glória a Deus, vai, aleluia. Esse é o papel do pastor.
Aí, durante um tempo, eu aprendi o seguinte: pastor tem vara e cajado. Não, pastor não tem só vara e cajado. Repita comigo: pastor tem faca. Pastor tem faca. E por que o pastor tem a faca? Porque ele deitava na porta. Ele deitava na porta do redil. Qualquer animal que não fosse ovelha para entrar, para passar por cima, ele usava a faca. Então a faca do pastor era para defender a ovelha. Então o pastor às vezes tem que ter pulso, tem que ser brabo. Ué. Ah, mas pastor é... Não, tem hora que ele tem que usar a faca. É para isso, elemento de defesa dele. E para proteger a ovelha. Mas não é só isso. O pastor também tinha, repita comigo, o pastor tem pá. Pá. Conhece, quem conhece pá? Pá? Para que o pastor tem pá? Porque a ovelha faz cocô. Está rindo, irmã? Não é carrapato? Faz. E muito. E o obreiro também faz. Só que o cocô dos obreiros é mais difícil de enterrar. Mas faz cada cocôzão. Aí o pastor vai com a pá, para quê? Porque ele tem que enterrar. Se ele não enterrar, o cocô vai sujar o outro. O senhor já viu o pastor anunciando pecado dos outros no púlpito? Fulano pecou. Ele, em vez de enterrar o cocô, ele está jogando em todo mundo. Graças a Deus, que depois que a lei entrou com a lei de calúnia e difamação, deu uma freada, porque senão o que tinha de gente que hoje ia pagar por danos morais, não é brincadeira. Mas o pastor tem pá. Ele sabe, aí agora para você santarrão de plantão, que vê uma pessoa pecando e quer que o pastor exclui, quantos cocoteu ele já vou enterrar, para não deixar que as ovelhas se sujem. De obreiro então, a gente vive enterrando. Teve um dia que eu estava num culto, pastor, pensa num culto gostoso assim. O professor da escola dominical, tinha acabado o culto, o povo assim, a esposa dele, os filhos na porta, ele sentou do meu lado, começou a chorar no meu ombro, e chorando, ele disse: pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu caí em pecado. Meu Deus, pastor, aquilo me arrebentou, caí em pecado. Eu falei: quanto tempo faz? Pastor, já faz uns 2 meses. E ele chorando, a mulher dele lá na porta com os filhos, e a igreja lá olhando, e ele chorando, e eu abracei ele. Só que sabe quantos da família dele congregaram comigo? 14. 14. Se eu venho para o público, o que eu ia fazer? Pensa. Abracei ele e disse assim: tu está perdoado. Fique tranquilo. Aí ele: pastor, minha mulher vai perguntar. Fala que eu profetizei uma coisa na sua vida, coisa boa. Que Deus vai prosperar e vai abençoar seu ministério. Orei por ele ali e falei: vai. Hoje ele é pastor integrado, dirigente de setor grande, mas eu enterrei o cocô dele. Ninguém nunca ficou sabendo que ele é. Está lá, meu filho. Mas se é outro? Para quê, meu irmão? Deixa. Tratei de casos que o cunhado saía com a mulher do irmão. É cada bucha. E aí? Vai para a igreja? Não, vamos cuidar, vamos aqui, vamos tratar, vamos orientar, vamos abraçar, vamos tratar com carinho, vamos resolver, vamos cuidar. Aí o pessoal fala assim: pastor, o pecado acaba uma ova, mano, que acaba a igreja, desunião, desrespeito à autoridade, isso arrebenta a igreja no meio, porque o princípio de tudo isso é o diabo. Provocou a desunião no céu quando separou uma terça parte dos anjos e se levantou contra a autoridade maior que era Deus, ele se arrebentou. Então 2 maldições para o obreiro: quando ele não respeita a autoridade, quando ele promove desunião. Agora, se tiver pecado na igreja, a gente é obreiro, nós temos pá, meu filho, vamos enterrar tudo quanto é tipo de merda no português curto e grosso, para que os outros não se sujem. Então o obreiro não usa celular para falar de nada que os outros fez. Nosso celular ou é para mandar bom dia, boa noite, um paz do Senhor. Se for para falar da vida dos outros, joga o teu celular no lixo, porque você é crente, crente não faz. Dá um glória a Deus aí, vai. Pastor tem pá para enterrar. Diga a voz. Fala aí, Roê. Abriu. Sobre
ai daquele por quem os escândalos vêm. Às vezes não é nem quem causou, mas quem fica levando os escândalos. Ai daquele que traz o escândalo. Como é que o mundo sabe das coisas que acontecem aqui? Como é que ele sabe? Obreiro que é obreiro nunca leva nada daqui para casa, nem para trabalho, para lugar nenhum. As coisas daqui só ficam aqui. Entendendo que a igreja tem autoridade para julgar. Para isso, é nós, não é o mundo. Aí as pessoas vão, eu fico doido. Eu já excluí um monte de gente do meu Facebook que fala mal dos pastores. Eu escolhi um monte, e eu não aceito esse tipo de gente na minha rede social. Quando eu percebo, vou lá e mando embora. Fica falando mal de Edir Macedo, de Silas Malafaia, fica falando mal, é tudo autoridade, o problema é deles com Deus. O meu negócio é servir a Deus com intensidade aonde eu estou servindo a Deus e acabou. O meu negócio é promover reino, meu irmão. Se não for para promover o reino, tudo aquilo que é contra o reino procede do inferno e não tem lugar para o diabo do nosso meio, está repreendido, amém? Então nós precisamos cuidar de nós, e pastor é para isso. Então, quando o teu pastor sabe que alguém pecou e não trata, nem todo caso pode se disciplinar, nem todo caso pode, nem todo, gente. Ah, pastor, mas eu fui disciplinado. O problema é seu. O problema é seu. Ah, não, mas se eu fui, ele tem que ser. Epa. Ah, não, é porque o pau que bate em Chico bate em Francisco. Isso não está na Bíblia, não. Só se for em outro livro, mas então nós temos que cuidar. Pastor é para isso. O pastor ele usa razão e coração. Então ele tem cajado e tem vara. Mas para que é vara? Vara não é para bater na gente. A vara é para espantar lobo. O pastor fica com a vara, um elemento pontiagudo, cheio de pedras cravadas na ponta, aí ele segura, e o pastor é bom nisso. Ele ficava vendo, se a ovelha estivesse indo para um lugar para comer uma erva venenosa, ele atirava a vara. A ovelha já sabia, não posso comer aqui, vou para lá. Se tivesse qualquer animal escondido, ele jogava a vara. Se viesse o animal pegar a ovelha, ele atirava a vara. Mas e o cajado? O cajado servia apenas para trazer a ovelha para perto. Eu aprendi tão errado que o pastor usava o cajado para quebrar a perna de ovelha. Olha. Durante os primeiros meses do meu ministério, acreditei nisso. Eu quebrei perna, foi de muita gente. Depois eu fui estudar a fundo e eu caí na bobagem de pregar isso no Uruguai. O irmão que cuidava de ovelha me chamou e disse assim: pastor, estás falando mal? Eu disse: por quê? Não se quebra, não se lastima as patijas das ovelhas. Falei: por quê? Porque ele disse: elas não são suas. Eu falei: é verdade. Aí eu caí, porque o pastor, quem pastoreia não é dono. Quem pastoreia é o empregado, muito bem pago. Quem de vocês gostaria de alguém cuidar dos seus animais e ficasse quebrando pata deles? Alguém gostaria? O cajado era para trazer a ovelha para perto, manter ela um pouco perto, cajado, e cada pastor tinha que fazer o seu, porque era proporção ao tamanho, e o pastor escolhia o tamanho do cajado, e era para ajudar no parto dos filhotes. Se o pastor colocasse a mão, no momento em que a ovelha está parindo o filho, e sujasse a mão de sangue, a mãe, ao ver, ela ficaria com raiva do pastor no momento do parto, achando que o pastor está ferindo seu filho. Então ele não pode sujar a mão, ele tem que usar o cajado, que é o símbolo máximo do amor, de trazer para perto, para ajudar a dar a luz. Olha que coisa interessante. Então, quanto mais crente tiver ganhando almas para Jesus e trazendo, o pastor só vai ajudar, mas ele não põe a mão. E o que você está fazendo que não está trazendo ninguém para a igreja, meu Deus do céu? Lá a gente arrasta de balde, traz tudo para cá, ajude, pastor faz isso. Então, quando você olha a questão de pastor e ovelha, você vai entender: poxa, eu tenho um ministério, o meu ministério tem hora que eu sou ovelha, tem hora que eu vou usar como pastor, eu vou amar também, eu vou encobrir, porque a Bíblia diz assim que a glória de Deus é encobrir o negócio, Deus é perito em encobrir, mas a glória do homem é tudo investigar, e aquele que renova questões separa os maiores amigos.
Um dia eu vi um pastor tratando um caso da irmã, ele falou assim, mas como é que foi? Como é que foi o quê? Quer saber como é que foi? A pessoa está contando o que aconteceu, eu vou querer saber detalhe? Não importa como foi. A pessoa está arrebentada, só ora por ela, manda embora, aconselha. Agora querer saber detalhe? Para que isso? Então, pastor e ovelha. Entenderam alguma coisa aí? Não. Ajude as pessoas, você é obreiro. Então o pastor, ele tem vara, tem faca, ele tem cajado, tá bom? E ele se veste de ovelha, então de lã, então a ovelha que doa a lã. E quem é a ovelha que vai doar a lã para o pastor, né? Diz que teve uma reunião, e aí a reunião é o seguinte, foi uma reunião de animais. Iam servir muita refeição. Aí cada um tinha que dar alguma coisa, né? Aí o porco foi conversar com a galinha. E o porco disse assim, não sei o que eu vou dar. A galinha disse assim, eu vou dar o ovo, você pode dar o toicinho. O porco olhou para a galinha e disse assim, pô, aí é fácil, porque no teu caso é consagração, no meu é sacrifício. Olha bem, aí o porco disse para a galinha, mas cada um faz aquilo que pode. Se você for consagrada para dar ovo, não pare de dar ovo. Eu só posso dar toicinho uma vez, mas eu vou fazer a minha parte. Então você tem que entender que tem gente que é consagrado para uma coisa, no teu caso algumas coisas vai ser sacrifício. Então eu não puxo o saco de pastor, porque eu não preciso disso, mas vocês precisam aprender a cuidar bem do pastor de vocês. Meu pastor trabalha. E daí? Um outro segredo muito lindo para a igreja ser abençoada é abençoar o líder. Vocês estão muito sérios, eu vou embora, gente, está louco. Está louco, esse povo ficou tudo feio de máscara. Ninguém aguenta. Deixa eu falar uma coisa pelo Espírito aqui. Ninguém aguenta se doar o tempo todo e não ver retorno. Ninguém aguenta. Gera conflitos internos terríveis. Gera conflito familiar. Gera conflitos psicológicos terríveis. Sabia disso? Não. Ninguém aguenta carregar um povo sozinho nas costas. Ninguém aguenta. Chega uma hora que cansa, chega uma hora que se estoura. E nós precisamos ser sensíveis à liderança que está sobre as nossas vidas. Nós precisamos de vez em quando perguntar, precisa de alguma coisa? O que eu posso fazer? Sabe o que eu falo para o meu pastor? Eu mando mensagem para ele de vez em quando, falo, pastor, o senhor sabia que eu lhe amo? Às vezes eu chego na igreja, eu percebo que ele não está bem. Eu dou um abraço nele, dou um beijo no rosto dele e falo, pastor, eu te amo. Eu vejo ele chorar. Feche os seus olhos por um minuto. Isso aqui não tem nada combinado não, gente. Nem está na live, isso aqui não tem nada combinado não. E eu nem preciso puxar saco de ninguém. Mas essa igreja, com esses anos todos, era para ser uma igreja estourando paredes, conquistando o bairro. É uma igreja que tem tudo para crescer, porque vocês têm família aqui que se doam, gente, tem algo que está bloqueando, e o mundo espiritual guerreia, e talvez vocês não estão percebendo que vocês estão guerreando contra potestades, e essas potestades precisam se afastar desse bairro, dessa região, porque há um projeto para esse lugar de crescimento extraordinário, de fazer daqui um celeiro para levantar pregadores, ensinadores, professores, pastores, missionárias, para ter aqui maestros
ministro de música, ministros de louvores de referência. Há um propósito aqui, mas o diabo está ganhando terreno. É por isso que vocês fazem coisas e não acontece. Há um problema sério que precisa ser resolvido urgente. Vocês precisam entender que aquele que preside sobre vocês precisam ter honra, precisam ter respeito, precisam ser abençoados, precisam ser honrados. E é necessário que a gente coloque a carga embaixo disso e fala: deixa conosco, que nós vamos matar tudo isso no peito, porque duas coisas vão acontecer. Primeiro, os demônios vão ter que se retirar daqui. Segundo, essa igreja vai começar a conquistar o espaço que é dela por direito, porque está decretado na eternidade. Então, ou a gente toma uma posição de se abraçar, de se agarrar, ou a gente vai ver uma nova igreja surgindo aqui. Porque Deus é um Deus que dá para a gente oportunidade, mas Deus é um Deus que age no momento certo. Ele vai agir. Então não tenha o prazer ou desprazer de ver gente fazendo aquilo que era para você fazer, você sendo substituído ministerialmente. Não tenha essa tristeza, acorde para a vida, pelo amor de Deus. É um seminário de obreiro. Eu não sei se é para a pessoa que está aqui ou se alguém que está assistindo, porque agora eu estou indo um pouco além das quatro paredes, mas é tempo de você tomar uma postura e dizer: não, eu preciso ajudar mais, eu preciso me sacrificar mais, eu preciso me entregar mais. Não é só orar, eu preciso estar mais presente, eu preciso amar mais, eu preciso socorrer mais, eu preciso. E todo pastor no meio do rebanho, ele tem um cordeiro preferencial. Tem um. Todo pastor tem alguém que é preferencial. Tem que estar perto, que era chamado de cordeiro guia. O cordeiro guia estava tão perto do pastor que o pastor conversava e ele entendia. Como o cordeiro fala a língua das ovelhas e o pastor às vezes não consegue falar, então quando uma ovelha caía no despenhadeiro, o cordeiro guia ia lá para convencê-la a sair. Então, quando um pastor tem uma liderança forte, o pastor está cheio de cordeiros guia. Porque nem todo lugar pode estar. Às vezes o pastor não consegue nem falar a linguagem, mas os cordeiros guia são para isso, é para ir lá e tirar as pessoas. E a Bíblia diz: livros que estão predestinados à matança, se o puderes livrar. Mas se disser, diz que eu não sabemos, por acaso, porventura, aquele que sonda o coração não vai requerer? Então vocês são isso, gente, cordeiro guia. Para dizer: pastor, descansa um pouco. Sabe o que eu falei para o meu pastor? Pastor, vai viajar. Disse: pega a tua família. Falei mesmo: some. Para onde? Se vire. Vai, homem. E deixa que a gente mata tudo no peito. Se tiver problema, o senhor resolve quando voltar. Mas desliga o celular, não recebe mensagem, nem ligação, nem minha. Vai, sai um pouco, homem. Pela primeira vez na vida, meu pastor vai fazer uma viagem com a família. Primeira vez, pastor. Vai viajar com a família. Não viajavam. Quando ia, a mulher ficava. Acreditam nisso? Não. Primeira vez. Vai poder viajar. Ficar uma semana longe desse negócio chamado igreja. Primeira vez. Nunca viajou. Eu estou saindo totalmente fora da planilha. Aqui, fora. Se você quiser depois, eu mando para você. Não tem nada disso aqui. Mas Deus deu para a igreja. Então, se Deus deu para a igreja, você tem que entender. É Deus que deu, e eu tenho que estar satisfeito com aquilo que Deus deu para a igreja. É uma forma de você entender. Olha só. Então, Deus deu o pastor. Mas aí o pastor separou o presbítero, o diácono. O pastor viu um evangelista. O pastor viu uma líder de criança
E olhe bem, junto com esse presente que Deus deu para a igreja, esse presente se estendeu até você, para fazer parte desse corpo de ministério glorioso, que tem um monte de gente que vai morrer e nunca vai conseguir entrar nele, mas você é privilegiado por estar ocupando esse lugar tão glorioso. É demais isso aqui. Então ele concedeu. E ele concedeu alguns para doutores. Então, tudo isso aqui são os 5 ministérios principais da igreja. Pastor, isso aqui está aqui. Esses 5 ministérios estão nessa igreja aqui. Vou repetir até você dar um amém. Esses 5 ministérios que Deus deu à igreja está aqui, aqui, nessa igreja aqui, tem aqui. Está aqui. Eu estou falando para apóstolos, para profetas, eu estou falando para evangelistas, estou falando para pastor, estou falando para doutor, aqui. E para que Deus deu isso? Para aperfeiçoar santo. Oxe, como é que é aperfeiçoar santo? O Paulo estava doido, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Eita coisa boa! Está aqui. E eu tenho certeza que você se enquadra exatamente aqui, ó. Aqui você se encaixa. Aqui. Para aperfeiçoar santos. E aí, é igual, quem já trabalhou em indústria aqui, em fabricação de peça? Alguém já trabalhou? Não tem inspeção de qualidade? Cada pessoa que passar por essa igreja, Deus vai olhar e vai, deixa eu ver por onde passou a peça. Ele vai olhar aqui, ó. Você e o pastor dessa igreja, porque cada pessoa que entrar aqui, Deus está unindo vocês para aperfeiçoá-los para a obra do ministério. Você vai gerar pessoas. Pastor, vocês têm tudo para crescer. Vocês têm mão de obra qualificada. Essa aqui é uma das igrejas mais inteligentes que eu prego. Eu prego em muitos lugares. Já falei para a Sara. É uma das igrejas mais inteligentes. Povo inteligente que eu prego. Mas eu vim a primeira vez aqui. E cada vez que eu venho aqui, eu sinto que há uma dificuldade no crescimento. E o sonho do pastor é ver se aqui não caber mais gente. Eu estava olhando ali atrás, ali, eu falei assim, Jesus, hoje eu disse, Jesus, faz encher tanta gente para eles perder a cozinha, estourar essas paredes e levar isso lá para trás. Traz gente para cá, arrebentar isso, invadir lá, eles não vão mais comer, eles não vão ter tempo de comer aqui, eles vão só atender gente aqui, mas arrebenta tudo isso aqui. Dá glória a Deus, gente. Então, olhe bem, mas há um... E nós precisamos só nos acertar, são coisas tão pequenas. É só a gente colocar as coisas no lugar. Se essa mão tivesse aqui, olha como é que ia ficar o meu dedão. Credo, que dedo ia ficar feio, não ia? Aqui, é só a gente colocar cada um no seu lugarzinho. Só colocar no seu lugar. Vamos para desenho. Vamos lá. Rabisco, porque no desenho você entende. Eu sou desenhista demais. Vamos lá. Lição de hoje, desenho com o pastor Ivanil Mendes. Aqui em cima está o pastor Wagner. É com V ou com W? Então está certo. Aqui, pastor Wagner. Está certo? Bom. Depois, abaixo do pastor Wagner, tem 2 pastores. Um vice e vice. Está certo? Aqui, então, escute bem isso aqui. Aqui. Moacir. Olha bem.
Ó como é que funciona essa coisa aqui. Depois, aqui o pastor Rick, porque não cabe o Ricardo. E aqui o pastor Sam, porque não cabe o Samuel. Certo? Aí, olhe bem. Aqui então começa o segredo. Vamos pôr aqui, jovens. Hã? Não, mas é a questão da liderança. Liderança. Jovens, certo? Mulheres e crianças. Opa, crianças, CR, crianças. Crianças, o que mais? Louvor, mídia, o que mais? Tá faltando mais aqui? Quem? Grita aí, varão. Olha aqui. Vocês estão vendo onde é que o pastor está? Olha lá. Para todos esses problemas chegar até ele, tem que passar por 2 vices. Depois pelo vice, para depois chegar nele. Porque dentro dos jovens, dos varões, aqui tem os membros, olha. Cada um é responsável pelo seu grupo. Olha. Aqui. Eu estou colocando para vocês terem uma ideia de questão de liderança. Como é que funcionam as coisas? Aqui. Tá certo? Entenderam ou não? Agora é certo, uma pessoa daqui dos varões está com um problema. Ele ir direto no pastor Wagner? Está errado. Primeiro, se ele é do grupo dos varões, ele vai falar com o líder do grupo dos varões. Se o líder do grupo dos varões não resolver, vai chamar os 2 pastores. Se os 2 não resolverem, vão falar como assim? Se não resolver, então vai o pastor Wagner. Mas o problema, que nós temos um problema lá, Zé, pode ir que eu te deixo embora. Nós temos um problema com lá das irmãs, uma irmã lá das irmãs, ela corre direto falar com o pastor. Mas e a liderança que está lá? É para quê? É boneco? É enfeite? Estou pegando pesado, pastor? Princípios de liderança. Agora escute uma coisa. Por que eu pus o pastor Wagner sozinho? Cabeça pensante. Cada um no seu lugar. Cada um no seu. Lembra daquele anãozinho que lançou a música? Cada um no seu quadrado. Bom, agora, aqui não faz nada. O que? Não faz nada. Daqui saiu os projetos, a direção, a revelação. É daqui, para que tudo isso aqui funcione, gente. Agora, vocês sabem como é que o diabo trabalha? O diabo é esperto. Desde o Antigo Testamento, ele vai tentar ferir aqui. Aí eu destabilizei você. Então você achou que você era o alvo do diabo na igreja? Enganou. O alvo do diabo é ele, a família dele. A casa dele. Porque o diabo não tenta ferir calcanhar. Ele tenta ferir a cabeça. Porque se ele ferir a cabeça, o corpo se dispersa. Vocês estão tão sérios, né, gente? Estou falando para vocês de coisinhas simples, gente, que a gente já sabe.
Se já alguém de um departamento foi lá falar com o pastor, pastor, fala com o Ivanil. Mas o senhor não é o pastor da igreja? Eu sou o pastor da igreja. Mas abaixo de mim tem alguém para resolver. Vai falar com o Ivanil. A pessoa se desarmou. Se um dia alguém da recepção veio para lá. Eu disse, você tem um líder na recepção? Tem. Vai falar com eles. Depois eles falam comigo. Mas vai falar, pastor, o senhor não quer me ouvir? Eu quero lhe ouvir. Mas você pertence a um departamento, e esse departamento precisa saber do seu problema, o seu líder, e depois de falar com o seu líder vem falar comigo. Se eu não resolver o problema, eu levo até o pastor. Mas caso contrário, vocês resolvem tudo lá, gente. A gente tem que parar com essas coisas. Nós somos adultos obreiros para resolver problema, gente, para resolver problema. Agora acho que eu judiei de vocês. Não, mas eu não vou falar com o meu líder aqui, porque eu não aceito ele na minha liderança. Então eu vou falar lá com o líder do grupo dos varões. O que tem a ver varão com jovem? O que tem a ver as irmãs com varão? Nada a ver. Nada a ver. Se tem. E ainda falta departamento aqui, recepção, departamento da mídia, comunicação, falta tudo isso aqui. Departamento de evangelismo, departamento das visitações, departamento da... Está tudo aí? Não, está errado. Estou desconsagrando o senhor. Gente! Está vendo? A cabeça. Alguém consegue andar cansado? Correr cansado? Consegue? Consegue não? Quando eu estou cansado, eu quero deitar. Mas a cama é ruim. E aí a gente deita para disfarçar. Então chega um tempo da nossa vida que a gente tem que pensar o seguinte: se eu estou culpando o meu líder pelo mau andamento da igreja, será que eu não tenho uma parcela de culpa? Tem alguém vivo aí? Tem? Não. É só aquele conseguiu levantar a mão ainda assim. Mas a mulher não beliscou não, né? Então, será que eu não tenho uma parcela de culpa? Será que não? Nessas questões de respeitar o meu espaço. Eu disse no começo, não tem dois homens de Deus numa igreja. Não tem. Tem um. Aí quando ele sai, olha isso aqui. Quando o pastor Wagner não está na igreja, bom, se existe uma diretoria, não hierarquia formada aqui, quem responde pela igreja é o pastor Moacir. Se o pastor Moacir e o pastor Wagner não está, quem responde pela igreja são os dois pastores. Mas e se sair pastor Wagner, pastor Moacir e pastor Samuel? Quem responde pela igreja? Mas se ele sair, se não tiver nenhum dos quatro aí, alguém que ele determina para ficar. E quem que ele dizer para ficar, não importa a idade, o tamanho, a barriga ou sem barriga, precisa ser honrado e respeitado como se ele estivesse aqui. Mas eu conheço igreja que se o pastor não vai, os obreiros são os primeiros a não estar. Mas espera aí. Quando é que a igreja precisa do corpo de obreiro? Exatamente quando o pastor não está. É aí que os obreiros têm que estar. O pastor não está, nós estamos tudo aí. Vamos junto, o pastor não está, vamos lá. Mas tem gente que ele é obreiro, se o pastor não vai estar, não vou não. Mas você não é obreiro? Você é obreiro? Nas vezes do pastor você tem que estar. Não, eu vou, o pastor não está, eu estou lá. Eu podia muito bem ficar por aqui, dormir aqui. Agora eu vi que a casa é grandona, dá para dormir até lá em cima. Amanhã meu pastor não está, eu vou para a igreja, 9 horas da manhã, eu estou lá coordenando aquela turma e dando aleluia e glória a Deus. Então, quando eu falo sobre que Deus concede, esse conceder de Deus é uma coisa linda demais. E quando eu falo sobre isso aqui, nós precisamos entender uma única coisa: princípios de honra no ministério.
E aí eu descobri uma outra questão, pastor. Descobri uma coisa linda. Linda, linda demais. E vou levar isso comigo para o resto da minha vida. Que eu não tenho poder quando eu oro. Nem quando eu jejuo. Eu fiquei enganado muito tempo. E ainda dizia assim para mim, vai orar para você ter poder. Quer dizer que o poder de Deus está limitado ao meu tempo de oração? Mas onde é que está na Bíblia isso aí? Não tem base bíblica. Por quê? Porque, repita comigo, Deus não dá poder para quem não respeita poder estabelecido. Pode orar e se desgraçar na oração. Se você não entende princípio de honra e de autoridade, você nunca vai ter poder e nem autoridade. Pode falar no microfone para sair na tela da IB. Como é que é? Esqueci. IEPNV. Isso. Pastor, essa semana nós tivemos um assunto, tratando com o pastor Ricardo, e na rádio até, foi um tema que eu levei à rádio, que nenhum profeta ele é estabelecido sem o seu sacerdote. A gente vê Abraão, ele foi o primeiro a ser chamado na Bíblia por profeta, ele passa pelo sacerdote, fugiu o nome agora de Abraão, Melquisedeque. Nós vemos Moisés passando por Jetro, e nós vemos o próprio Jesus passando por João Batista. Então o próprio Deus, Jesus Cristo, ele passou pelo sacerdote, e ele não começou a pregar enquanto João Batista não parou. Ele só começou a pregar quando João Batista foi preso e parou de pregar, mostrando para nós que ele próprio, na pessoa de Jesus, respeitou o pastor que ele teve, que foi João Batista, o sacerdote. Respeitou tanto que nunca batizou ninguém. Hein? Nunca batizou. Então, quando a gente fala sobre essas questões de respeito, a minha linha é essa. Alguém pode dizer assim, ó, senhor, puxar saco de pastor. Eu respeito a autoridade estabelecida, gente. Ó, eu viajo o Brasil inteiro. Eu não tenho multa de trânsito. Por quê? Eu respeito a autoridade estabelecida. Eu não estou nem aí. O pessoal fala assim, mas pastor, o que é isso? Porque eu descobri uma coisa. Olha bem, primeiro, pastor não é dom, é função que Deus estabeleceu. Olha bem. Mas uma outra coisa que eu descobri é que existe o pecado, existe a transgressão e existe a iniquidade. Isso me ajuda muito. Veja bem, o que é um pecado? O pecado é aquilo que você comete uma vez. Cometeu, se arrependeu. Tudo bem. O que é a transgressão? Transgressão é que você cometeu pelo menos 2 vezes a mesma coisa. Então você não só pecou, você transgrediu. Você pecou e transgrediu. Vamos supor, aqui tem radar demais, não tem? Quem foi que deu a ideia de pôr tanto radar aqui? Tiraram? E eu andando a 50 aí o tempo todo, mas vou voltar a 50 por causa das placas. Bom, por exemplo, se você está com pressa, você tem que ir daqui na rodoviária, você sabe que tem a radar. Tinha. Você passa. Chegou lá, você se arrepende. Você pecou. Certo? Mas você vai, não se arrepende e volta, você transgrediu. Mas você se arrepende e não faz mais. Mas é iniquidade. A iniquidade, você vai, você volta e diz, depois eu pago. Você vai e você volta e literalmente você vai pagar. Tem pessoas que perdem o carro por causa da iniquidade. Nota que há uma diferença. Então aquilo que eu cometo com frequência, sabendo que é errado, se torna iniquidade. E qual é o poder da iniquidade sobre a minha vida como obreiro? É quando aquilo que eu faço não me afeta mais
E eu acho normal. É normal. Eu continuo fazendo. Continuo desrespeitando a liderança. Continuo quebrando os princípios. Para mim está normal, porque eu estou bem. Estou trabalhando, tenho saúde, eu tenho dinheiro, meus filhos são inteligentes, minha casa é boa, meu carro não quebra, não corro risco de ser despejado, eu moro num lugar bom, eu venho no culto todo dia. Isso é normal, qualquer pessoa faz. Eu quero saber de quebrar barreira no mundo espiritual. E aí, se eu pratico a iniquidade, eu vou criar um problema chamado raiz de iniquidade. E aquilo que eu sou hoje, o meu filho poderá ser amanhã. Quantos de vocês já ouviram dizer assim, ó? Ah, irmão, deixa ele aí porque com o tempo ele melhora. Quantos já ouviram isso? Mas me fala uma coisa que melhorou com o tempo. Me diga. O que o tempo melhora? Deixa uma carne fora da geladeira, o tempo melhora ela ou estraga ela? Dizem que o vinho, o tempo melhora, né? Quanto mais velho, melhor. Eu não sei porque eu nunca tomei vinho envelhecido. O tempo não melhora. Pelo contrário, uma pessoa que é ruim hoje, daqui a 5 anos, se ela não melhorar, vai ser pior. Um obreiro que é ruim hoje, daqui a 10 anos, se ele não melhorar, vai ser pior. Por quê? Porque ele está trazendo uma raiz de iniquidade. E a raiz está lá embaixo. Os filhos deles serão a herança que estarão colhendo aquilo que ele é. Por isso o ditado que a fruta não cai longe do... Lembra de Davi? Ele poderia ter pego a mulher de Urias? O que aconteceu na família de Davi? Porque criou-se uma raiz de iniquidade. Ele sabia que não podia fazer e fez voluntariamente, gente. O que aconteceu com Eli? A família de Eli sumiu com o sacerdote. Sumiu não. Porque ele estava cometendo a iniquidade. Criou-se uma raiz de iniquidade. Então talvez alguns problemas nossos é porque nós trazemos uma raiz. E a gente não tenta mudar isso, quebrar isso. Eu não sei vocês, mas eu não consigo não ver resultado naquilo que eu faço. Eu fico ruim, eu fico doente, eu perco a paz. Eu não sei vocês, mas eu não consigo carregar peso sozinho muito tempo. Eu não sei vocês, mas eu não consigo me desgastar sozinho muito tempo. Eu não sei vocês, mas eu gosto de pessoas que estejam comigo. Dizendo, não está dando certo, mas estou contigo. Uma hora vai dar certo. Pode acreditar que estamos juntos, porque se errar, o erro é de todos. Se acertar, todo mundo recebe a bênção e acabou. Nós precisamos mudar essa mentalidade de culpar alguém por alguma coisa que não está dando certo. Nós somos obreiros, gente. Uma vez eu fiz um teste, pastor do céu, eu sou doido. Eu sou doido. Meu segundo dirigente vivia reclamando da minha liderança. Reclamava demais. Aí eu fui até o pastor presidente e falei, pastor, eu posso fazer um teste lá na minha congregação? O que tu quer fazer? Eu quero deixar a igreja para o meu segundo dirigir. Quanto tempo? 3 meses. O que tu vai fazer? Eu vou estar todo o culto lá. Só que eu quero passar a igreja para ele dirigir. Eu quero estar no culto, porque ele só vê problema, reclama, e diz que eu não estou fazendo certo, e eu estou lá. Ele então vai lá então, faz uma costa, mas coloca uma ata, faz uma ata bonitinho, por 3 meses. Pronto, reuni a diretoria da igreja, pus ele de segundo dirigente, lavrado em ata por 3 meses, e disse, vou estar todos os cultos aqui, os irmãos podem vir, mas a partir de hoje, todos os problemas da igreja é com ele. Certinho, tá? E eu estava lá. Polvinho,
10 dias, 15 dias, 20 dias, ele bateu na minha casa apavorado. Pastor, não quero não. Disse, como tu não quer? Não, pastor, não quero não. Falei, se tu não quer por quê? Não, pastor, não dá. Disse, como não dá? Eu estou há 1 ano e meio te aturando e você disse que eu não sei fazer. Se está 20 dias, não dá? Não, vai ficar os tremendos. Não vou ficar não. Eu não vou ficar, se o senhor não pegar a igreja de volta, eu vou lá para a sede, vou entregar, que esse povo incomoda demais. Eu falei, não, filho, não incomoda. É a forma que você está vendo. O teu papel não é pegar a reclamação deles e levar para eles uma má imagem minha. O teu papel é tentar fazer que eles enxerguem em mim um pastor bom, que estou aqui sacrificando a minha vida, a minha família, sem ganhar salário, ficando doente. Mostra isso para eles e para de mostrar os meus defeitos. Você está vendo agora? Por quê? Por que você está vendo isso? Porque agora estão falando para você. Porque você deu liberdade para eles falar para você de mim, agora estão falando de você na tua cara. Aí não aguentava o tranco. Eu falei, eu sei que eles falam de mim para você o tempo todo, que você concorda, mas eu estou levando as coisas numa boa. Mas você quer devolver a igreja? Devolva a igreja. Peguei a igreja de volta, fizemos a ata de novo. Ele devolveu a igreja para mim. Pensa no obreiro, nunca mais falou nada. Era obreiro, meu, segundo do meu lado. E eu pensava que eu tinha um segundo amigo. Amigo? Vocês estão muito sérios, vamos embora, né, gente? Vamos embora, tem que acabar essa aqui, porque... Diga para você mesmo, se você estivesse na liderança dessa igreja, o que você faria? Não, nada não vale, nada não vale. Nada não vale, opa, nada não. Tu já respondeu assim, nada, nada não. O que você faria? Para você mesmo. Tá, faria. Agora, daria certo? Uma coisa é você fazer como você quer fazer. Outra coisa é, vai dar certo como você quer fazer? Então, qual é a melhor coisa? Senhor, o que eu faço? Não tem nada pior, pastor Wagner, do que o senhor pedir a Deus uma direção e Ele não lhe dá. E aí, eu já cheguei a ficar 6 meses fazendo a mesma coisa, porque não tinha uma direção de Deus para mudar. Nada, não vinha nada, uma luz, não surgia nada. E eu perdendo noite de sono ali. E eu vendo, disse, Deus, o que eu faço? E Deus não me respondia nada. Ia para o culto, cheguei até a levar profeta. E ninguém profetizava nada para mim. Aí chegou um dia que eu descobri o segredo da igreja. Minha igreja, pastor Ricardo, era uma igreja pobre, no meio de uma favela. Mas eu descobri que eu tinha um corpo de obreiro que era mais pobre que as faveladas. Eles eram pobres de visão, pobres de espírito. E eles falaram assim, vamos fazer uma arrecadação, pastor Samuel, vamos fazer arrecadação, pastor de alimento para a ceia, vamos. Saíram arrecadando, minha liderança. No sábado à noite ia ser a ceia. No sábado de manhã eu fui na igreja ver a doação no quartinho. Eu chorei. Feijão com bicho. Arroz vencido. Bota sem um salto. Camisa com a gola comida. Eu fiquei olhando aquilo. Eu disse, eu não acredito que a minha liderança arrecadou isso para doar para a comunidade. E eu comecei a chorar. E eu chorava. E aí Deus falou para mim assim, ó, devolve para quem doou. Eu disse, boa ideia. Boa ideia. Reuni as irmãs e mandei fazer uma mesona assim, bem na frente assim do altar assim, uma mesa. Coloquei tudo na mesa. Hora da ceia, tudo. E disse, hoje como é o culto do amor, como é o culto do amor, que a gente ama as pessoas, nós somos obreiros, os nossos obreiros, coloquei todos os obreiros assim. Nossos obreiros saíram, tiveram a ideia de arrecadar coisas para abençoar a comunidade. E como é uma noite de amor, e hoje nós estamos em ceia, então vou mostrar para vocês o amor que eu tenho, eu quero
que cada um que fez a doação venha buscar o seu produto de volta. E peguei a bota sem salto e disse: irmã, vem buscar o seu produto aqui. Os obreiros sabem quem doou. Peguei aquele feijão e coloquei tudo em cima da mesa e disse: eu espero. Peguei aquela camisa. Os meus obreiros pegaram isso. Falei: você que doou essa camisa aqui, você que pegou essa camisa, ou você usa, vê quem deu. Deixei ali e fiquei parado. Disse: ninguém vai vir buscar. Ninguém buscou. Falei: então hoje não tem ceia. Nós não estamos em comunhão. Nós não estamos no mesmo espírito. Nós não estamos alinhados o suficiente para comer da mesa do Senhor. Porque a gente não está sabendo qual é a função do corpo. Porque eu não posso doar para alguém aquilo que eu não teria coragem de usar. Eu não poderia dar para alguém aquilo que eu não queria para mim. Eu não queria falar para alguém aquilo que eu não quero ouvir também. Então, hoje nós não vamos ter ceia. Nós vamos fazer aqui uma fogueira, vamos queimar tudo isso. E a partir de hoje, essa igreja, ou a mentalidade de vocês muda completamente. Ou então essa igreja vai à falência, nessa decadência espiritual, dessa pobreza de mente que estamos vivendo. Porque eu percebi que o grupo que eu estou não está caminhando comigo. Eu estou querendo voar e vocês estão querendo se afundar. Então nós vamos mudar a mente. Cancelei a ceia naquele dia. Disse: se é só o mês que vem. Queimamos tudo aquilo e fui embora. Na outra semana, sem pedir, começaram a arrecadar coisa. E coisa. E coisa. E coisa. E coisa. Quando chegou na próxima ceia, tinha comida para todo mundo, só coisa nova. Os obreiros já mudaram a mentalidade. A igreja explodiu numa favela. A igreja cresceu tanto que saiu outra igreja maior do que ela. E eu tive o prazer de pregar lá agora esse ano que fui. Agora cheguei lá faz 6 dias, moço. 6. Fui lá e falei assim: essa aqui é filha daquela igreja. Foi gerado nas minhas entranhas, nos momentos mais difíceis, porque eu consegui fazer com que um corpo de obreiro pensasse completamente diferente sobre abençoar pessoas, sobre viver em torno, eu sinto a presença de Deus aqui, sobre viver em torno de pessoas, sobre doar a sua vida por pessoas, sobre acompanhar uma mentalidade que quer voar, aleluia. Eu falei, eu consegui colocar isso na mente deles, que pessoas são mais importantes do que coisas, e uma igreja no meio de um assentamento, ela pode crescer e pode explodir. Então não tem lugar ruim quando tem um corpo de obreiro visionário. Não tem lugar ruim. Nós vamos parar que hora, pastor? Fala aí. Já deu a hora? Eu quero que você feche seus olhos para a gente continuar, para terminar isso aqui. Feche seus olhos. Eu não quero ser grosso nem mal educado. Longe de mim, você já me conhece e eu sou dessa casa. Tanto é que aqui em Rio Claro, o pastor Wagner é o meu pastor. Em Piracicaba, o meu pastor é o pastor Batista, Jefferson Batista. Lá ele é meu pastor. Mas feche os seus olhos, eu quero fazer uma pergunta para você. Até que ponto você está disposto a contribuir para mudar a história dessa igreja aqui na Rua 11A? Uma outra pergunta. O que você tem feito? Você gostaria que fizesse com você? Eu vou perguntar mais uma coisa. Você está cumprindo literalmente o seu papel como obreiro da casa? Quando eu falo sobre obreiro, a tua função de obreiro tem deixado a tua consciência tranquila? Ou de vez em quando uma voz bate aí dizendo: você sabe que você pode fazer mais. Eu te capacitei para algo maior. Mas você não faz por quê? Não, eu não faço, é porque pastor Wagner está na frente.
Mas se for isso, a tua mentalidade está muito pequena, você precisa mudar. E talvez se você mudar, toda essa igreja muda. Ui, cala, europromonchoremaciate caladarai. Ui, coplômia séria. Você já parou para pensar que talvez o problema não é a igreja, o problema é você? E colomondo robresséria. Talvez o problema é só você. E Deus te ama tanto que providenciou esse negócio em cima da hora. Para mim estar aqui, não consigo nem seguir uma planilha que eu trouxe. Para Deus dizer para você, eu quero só que você mude, para que você faça parte de uma igreja que fez uma história maior, como nunca foi vista, e você vai sair nas fotos dizendo, eu participei desse avivamento que está prestes a explodir aqui. Loplanara cega da raia súria. No provacala segue na raia dobredai. Mas Deus é tão bom que faz um arraial parar por 7 dias para curar a lepra de Miriam. E talvez Deus faz essa igreja parar, pastor Wagner, por tantos anos para curar a lepra de alguém e não pode continuar. Mas Deus diz, para todo mundo, porque eu preciso te curar. E quando eu te curar, o arraial vai andar, a nuvem vai se movimentar. Então as promessas virão. Então, mas eu quero só te curar. E talvez você diz, por que essa igreja não anda? Por que a igreja não cresce? Deus está dizendo, é que eu quero curar a sua lepra primeiro. Quando eu te curar, o arraial vai marchar, a nuvem vai se mover, nós vamos caminhar em rumo à terra prometida para alcançar as promessas que eu disse que faria, mas eu quero curar você primeiro, e quando você for curado, você vai começar a dar os primeiros passos, você vai ver que a minha noreita ramacala cheia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Há uma barreira aqui que precisa ser quebrada. Há um muro que precisa ser derrubado hoje. Todo trabalho. E só você pode fazer isso. E o seu trabalho é descansar em mim. E lá yorome que te cala cheque, tirimocora, manda erraceia. E eu acho lindo, eu amo a questão de João Batista, sabe? Eu acho lindo o respeito de João Batista, porque Jesus era primo dele. Mas João nunca o chamou de primo. Eu acho lindo a forma que a esposa do meu pastor chama ele na igreja. Sabe como é que ela chama ele em casa, amor? Gil. Eu acho lindo. Sabe como é que ela chama ele na igreja? Pastor.
Esse dia eu fui montar os móveis deles e eu via ela. Oi, Gil. Eu falei, poxa, na igreja ela não chama ele de Gil. E eu comecei a olhar aquilo e eu entendi uma coisa. Fora da igreja ele é o Gil dela, é o marido. Dentro da igreja, da porta para dentro, ela disse, ele é o pastor Gilberto. Claro que isso aí não é que não quero que as esposas apliquem, eu achei lindo, sabe? E depois eu me lembrei de João Batista. O Jesus era primo. Ele poderia tratar Jesus com diferença, mesmo porque Jesus era mais novo. Ele poderia dizer, não, você é meu primo. Não, na questão de unção ministerial, cai por terra toda a parentela. Não tem parente na questão ministerial. Irmão, pai, mãe, filho, tudo isso da porta para fora. Porta para dentro é pastor. Vou repetir de novo para vocês. Precisamos aprender a separar as coisas. Da porta para fora é o filhinho, é o irmãozinho, mas da porta para dentro é o pastor, é o evangelista, é a pastora, é o líder dos jovens. Da porta para dentro muda tudo. Nós precisamos separar as coisas. Por quê? Porque senão a gente confunde a questão familiar com ministerial. Arão e Miriam não fizeram isso? O que eles fizeram? Ô Moisés, é o seguinte. Você aí está casado com uma neguinha, né? Africana, etíope, e não está certo não. Mas ele disse assim, peraí, o que vocês estão fazendo com o meu servo Moisés? Opa, ei, vocês podem se meter na questão familiar lá fora. Aqui não, na tenda vocês não vêm querer julgar nada não, porque Moisés é meu servo, então nós temos que separar isso. Eu congreguei numa igreja que o pastor da igreja era chamado, sabe de quê? De Dé. Eu disse, Dé? O pessoal chegava na igreja, abraçava ele, Dé. Eu disse, que Dé? Eu disse, que Dé? Jeito carinhoso, de família. Eu falei, peraí, está errado. Aqui dentro não tem Dé. Pastor André. Esse dia alguém lá na igreja falou assim, ó, eu vou lá falar com o Gilberto. Vai falar com quem? O pastor Gilberto. Pastor Gilberto. Ele é teu pastor? Ele não é Gilberto, teu amigo, não. Ele é o pastor da igreja. Um menino. Olha o jeito de tratar a gente. Então, separem isso. Meu Deus do céu, hoje eu estou falando. Não volto mais aqui nunca mais. Mas são as pequenas coisas que faz a gente travar. Vai por mim, gente. Eu posso não entender muita coisa. Mas eu dirigi a igreja há 16 anos. Pastor, eu nunca vi coisa pior para a igreja travar do que esse princípio. Essa quebra eu nunca vi. Eu nunca vi. Nunca vi isso. Agora a gente dando mão. A gente dando as mãos. Eu lembro que o pastor me tirou de uma igreja muito boa. E eu estava indo para a casa de praia. O pastor me ligou. Era uma segunda-feira. Dia de folga. Eu nem era integrado, mas era dia de folga. Tudo arrumado. Quando eu estava a 10 quilômetros da casa de praia. O pastor ligou e disse, pastor Ivanil, ele nem perguntou. Eu preciso que o senhor esteja aqui para a gente conversar. Eu nem questionei. Dei volta. Deixei a família em casa e fui lá na igreja 7. Ele disse, me falaram do senhor. Estou com um projeto aqui de colocar uma tenda lá na invasão. Já ganhamos o terreno é nosso. E falaram que o senhor é o homem. Eu disse, como que eu sou o homem? Falaram que o senhor é o homem. O senhor quer? Eu falei, pastor, o senhor quer? Ele disse, quero. Então, também quero. Ele disse, então nós vamos lá escolher a tenda. Eu disse, espera aí, agora? Vamos lá escolher a tenda. Dali já entrei com ele no carro, fomos para outra cidade, escolhi a tenda. Cheguei em casa, já era 7 horas da noite. Escolhemos a tenda. Ele disse, o senhor sabe montar? Eu disse, a gente aprende. A gente aprende.
Quando eu fui ver o local da tenda, falei, meu Deus. Ele disse, vou mandar 10 cadeiras. É pouca. Ele, você não tem ninguém? Eu disse, mas 10 é pouca. Olha o tamanho desse bairro aqui. 10 é pouca. Ele falou, tu vai começar com o quê? Com nada. Oxe, vou tacar a brita aí dentro, vou começar a dar grita aí que nem louco. Mas 10 cadeiras é pouca. Ele falou, então vou mandar 20. Ele mandou 20. Segundo culto, era pouco. Pastor, manda mais 20. Ele disse assim, não, mas eu mandei 20. Eu falei, é pouca, manda mais. Ele mandou 170 cadeiras. 2 meses de trabalho, a 170 cadeiras estava cheia. 2 anos depois, no lugar da tenda, uma igreja de 15 por 17 construída. 150 membros numa invasão. 150 membros. Igreja pronta, com uma tenda. Aí ele me liga e disse assim, vai sair daí e vai assumir uma igrejona, Monte Carmelo. Igreja de 2 pisos, não precisava fazer nada, pastor. É só chegar o povo, graças a Deus, sair da prova, tudo certinho. No dia da posse ele me liga, diz assim, não vai dar para o senhor assumir lá não. O senhor vem aqui para a sede, fica aqui com a gente. Ele disse, não tem problema, mas não tem trabalho para o senhor não. Não tem problema, é para mim ficar aí? Posso ficar na porta. Eu fico aí para receber os outros, eu sou sorridente mesmo, gosto de brincar. Não tem problema, pastor. Se tiver lugar para me limpar, estou indo. Não tem problema não. Aí fui para a sede. Cheguei na sede, fiquei lá pela porta 2 dias. Disse, rapaz, vai passear uns tempos aí que eu estou com uns projetos contigo. 15 dias de férias. Estou lá nas férias. Ele me liga, vamos visitar um campo? Falei, vamos. Se eu quero levar o senhor para lá. Pensei que era o campo. Quando eu fui chegando num lugar assim, a cidade tinha 2 ruas. 2.000 habitantes, menor do que o bairro que eu construí a tenda. Menor do que a favela. 2.000 eleitores, contando com o interior. Não tinha um crente. Ele disse, o senhor vem para cá? Eu disse, aonde que vai ser a igreja? Não tem igreja. Eu disse, e como é que vai ser? Vou comprar uma casa no seu nome, porque aqui não tem um crente na cidade. Tem uma casa à venda aqui, me informaram, que é do rapaz da secretaria da Igreja Católica. E se falar que é para crente, eles não vendem. Então o senhor vai falar que o senhor é vendedor, vai comprar a casa no seu nome para começar um trabalho. Eu disse, meu Deus, a cidade daquele tamanho, aquela igrejona, caiu por terra, não tem mais igrejona, para começar um trabalho sem nada? Eu falei, o senhor está me mandando para cá? Estou. Eu venho. Olhamos a casa, tal, fomos embora, depois fui com o carro lá, encontrei o homem, comprei a casa, fui no cartório, comprei no meu nome, a igreja mandou o dinheiro na minha conta. Foi a única vez que eu tive 150 mil na conta. Paguei a casa à vista, fui para lá, levei um monte de bugiganga para vender de porta em porta, para fazer amizade com o povo. Uma semana, vieram com uma parecida pretona desse tamanho. Falei, o que é isso aí? Não é porque essa semana é nessa rua, e ela tem que dormir um dia em cada casa. Falei, me dá aqui, deixa ela dormir aqui na minha casa. A minha filha doida, não mexe nesse trem, porque se quebrar, estou frito. Fiquei lá, 1 mês. Obreiros me ligando. Você é louco? Quantos membros tem aí? Tem 3. Eu, a mulher e a filha. E a filha nem membro, porque não é batizada. 3. Você é louco? O que está fazendo aí? Estou embaixo de autoridade. Porque se eu ando embaixo de autoridade, se a minha autoridade está sendo abençoada, eu vou ser abençoado por ele. Estou embaixo de autoridade, estou aqui. E aquela vontade de fazer culto não podia. O povo querendo expulsar a gente. A minha filha chegou para mim e perguntou assim, que culpa tenho eu, se o senhor escolheu ser crente? A minha filha com 7 anos me perguntou isso para mim. 1 mês depois, comecei a fazer um cultinho. Sozinho, pastor Ricardo, só eu. Eu cantava o hino da harpa, fazia a leitura e pregava. No começo, a mulher e a filha. Mas depois de 15 dias, ficou só a filha. Depois de 1 mês, a filha também não ficou, só eu. E eu estou lá. E aí, como é que está? Disse, estou batalhando. As pessoas, e aí, estão ouvindo? Disse, estão. Claro que estão. Eu gritava e os vizinhos ouviam. Teve um dia que eu estava tranquilo. Naquele lugar assim, sabe, um negócio que não ia. E eu estava assim, fiz a leitura, cantei o hino da harpa.
Aí li um texto, em voz alta, passou um bêbado na porta da igreja, na porta da garagem. Ele disse, posso entrar? Eu disse, pode. Falei, uma alma, graças a Deus. Ele entrou, preguei 5 minutos, orei por ele. Foi uma vitória, pensa na vitória. Ele disse, quando é que tem culto? Não tinha. Falei, vai ter domingo. Que hora? 7 horas da noite. Eu posso trazer alguém? Pode. Bebaço, foi embora. Domingo ele trouxe mais 5 bêbados, chapadão. Falei, o culto da pingaiada, vamos lá. Sentaram. Preguei para eles, rapaz. Preguei. Aceitaram a Cristo. Falei, não vai dar certo. Só que teve um que eu orei e foi curado. Ele saiu do culto e foi lá numa terra e falou para um alemão que ele tinha sido curado. Mas ele ficou com vergonha de falar que foi na igreja. Ele falou, ó, tem um homem aí que lê um livro preto e dá uma garrafada e a gente toma. Olha a ideia dele. O camarada chegou na minha casa dizendo, eu vim aqui tomar uma garrafada. Eu disse, tem? É garrafada. Tu quer uma garrafada? Quero. É porque falaram que vieram aqui. Eu disse, eu entendi. Não podia falar que era igreja de crente. Falei, não, tem a garrafada. Mas para mim dar a garrafada, eu tenho que ler um livro, pôr a mão na tua cabeça, falar umas palavras no meio da rua. Ele, não, então pode ser na sua casa. Ele entrou, falei para a mulher assim, ó, vai lá e mistura aqui suco. Pelo menos uns 3 no copo sem açúcar. Faz o negócio lá. Ela foi lá e misturou que suco. Fiz, peguei o copo assim e disse, toma de uma vez. Ele, pá, tomou que suco. Problema de hérnia de disco. Foi embora. Chegou lá, pegou o carro de boi e foi trabalhar. Estava em cima do carro de boi, dali a pouco caiu com as costas no chão. Pá, não sentiu nada. Disse, eu estou curado. Eu estou curado. Estou curado. Foi lá na minha casa. Ó, a minha mulher tem um problema. Ela sai à noite e grita. Eu escuto uns passos em volta da minha casa. As galinhas pulam tudo no quintal. Minha mulher passa a noite no mato. O senhor pode ir lá? Vou lá. Tem problema. Fui. Resumindo, 1 ano e meio depois, eu tinha 12 membros e 8 congregando lá. E hoje tem uma igreja construída lá. Por quê? Porque eu entendi princípio de autoridade. Não tem lugar ruim quando você entende princípio de autoridade. Quer o segredo? Obedeça a princípio de autoridade que você vai ver. Faça. A liderança falou. Vocês mandaram você tacar fogo na casa do vizinho? Taca. Pastor, quem falou foi a liderança, rapaz. Você tem que entender e pôr nesse teu cabeção aí que Deus te chamou para ser bênção, para ter unção, para curar pessoas, para restaurar pessoas, para fazer o nome de Deus notório na terra, para você ser um canal de bênção na vida de todo mundo. E se alguém quiser tomar garrafada, dá um suco sem açúcar para ele tomar de uma vez só. Ore, use a sua mentalidade, para de ser tão tradicionalista, mas aprenda, princípio de autoridade é tudo para quem quer ser obreiro e ter sucesso de verdade. Tem que ter isso aí, respeite. Eu nunca disse não para a liderança. Nunca, pastor, nunca. Nenhum pastor nunca ouviu da minha parte não. Obedeço até sem querer. Obedeço. Eu vou, mas eu vou. Não estou nem aí. Vocês são obreiros, gente. Vocês são inteligentes. Inteligentíssimo demais. Eu vou parar agora porque eu quero comer. Mas tem uma coisa que esse cabeça chata tem história. Viajou comigo. Não viajou? Todo mundo fala. Posso contar mais uma coisa que aconteceu agora, que eu cheguei de Santa Catarina, pastor? Eu estava pregando num congresso. Tinha um menino cabeludão assim, com tênis com a lingona para fora. Olha bem. Aquele menino estava lá e eu pregando, olhei para ele assim. E Deus falou assim, fala para ele vir para o púlpito. Uma Assembleia de Deus, meu irmão. Chamei ele para o púlpito, cabeludão assim, ficou do meu lado, abracei ele. E disse, está vendo esse povo aqui? Eu só sei disso porque ele falou, que eu não lembrava mais. Esse povo, o seu ministério vai ser aqui, nesse altar. Você vai crescer aqui. E você vai ministrar aqui. Tá, profetizei, ele foi embora. Agora eu fui pregar lá nessa igreja, que um amigo meu me convidou, mas não falou. Quando eu cheguei, eu vi aquele moço, gravatado. Ele olhou e veio correndo. Pastor Ivanil. Eu disse, me conhece? Conheço. Conheço o senhor. Conheço o senhor há muito tempo, pastor. Bem-vindo à igreja. Bem-vindo, tal. Foi para tá, tudo bem. Quando eu fui para o culto, sentei no púlpito. O camaradinha vai dirigir o culto, tal.
Como era gol de vitória, eu falei, é só o dirigente. Ele começou a contar uma história. 13 anos atrás, congresso de jovem, eu estava lá, aí começou a contar, veio na minha mente, poxa, mas será que é comigo que ele está falando? Aí ele disse, alguém profetizou para mim, que o meu ministério seria aqui. Hoje, fazem 13 anos, eu saí para o campo missionário. Faz um ano que eu sou vice-presidente desse campo. Quem profetizou para mim? Esse homem aí, ó. Rapaz, eu me desmontei, eu fiquei sem 13 anos, se passaram, o homem está lá, exercendo o ministério no altar, sendo vice-presidente de campo. Eu falei, que isso? Mas ele falou uma coisa linda. Aprendi uma coisa, irmãos, o segredo. Submissão. Eu digo, coisa linda. Coisa linda é você se submeter às coisas. Ficamos em pé porque deu. Aí eu não vou terminar a apostila, não dá mesmo. Trouxe logo duas, não falei nem metade de uma. Deixa ela aí. Eu ia falar de cada ministério, mas não vou falar nada. Eu só quero conversar com você. Tem até mulher no ministério pastoral que o povo não respeita mais mulher. Tem tanta coisa que precisa ser vista, mas por hoje é só. Pastor Wagner, é sempre uma honra servir essa igreja aqui. Eu continuo sendo doidão, mas dessa vez acho que eu estou mais doido. Eu quero orar com você. Você acha que é fácil para mim? Não é. Também não é para você. Mas eu estou te dando só a senha do sucesso. O cartão você já tem. Porque tem gente que tem um cartão de crédito, mas não tem a senha, né, pastor? Aí não resolve, né? Então, você já tem um cartão, agora eu estou te dando a senha. Tu não deu nem amém. Ô, miséria. Submissão. No seu lugar. Não saia fora da linha. Mas, pastor, e se eu não fizer nada, não faz? Porque tem gente que não fazendo nada ajuda muito. Aprenda uma coisa. Cumpra o teu ministério. Aprenda a crescer sumido. Aprenda. E quando chegar a tua hora de se manifestar, Deus vai manifestar você aos outros. Por enquanto, não fale mal de ninguém do teu grupo. Não fale. Não fale do teu superior, porque quem fala de quem está acima é porque quer o lugar dele. Não fale nada. E não adianta nem você mudar de igreja, porque o problema não é a igreja, o problema é você. E se você mudar, você vai arrumar problema lá. A igreja lá está andando bem, deixa ela andar, fica aqui. Porque aqui vai andar também em nome de Jesus. E o Senhor vai descansar. Sua esposa precisa descansar. Porque senão o Senhor vai gerar um menino cansado. Ele é muito novo para se estressar. Vai gerar um menino cansado. Tem um baita de um chamado esse menino, mas ele vai cansar. Porque filho observa o pai. E mesmo que a gente não fale, percebe o nosso cansaço, o nosso esforço, e às vezes não vê resultado, isso frustra. Frustra criança, porque ele tem 16 anos. A minha filha é mais velha que ele, tem 23. Tira o zóio, ela é bonita. A gente precisa entender algumas questões da vida. Eu quero chamar aqui o vice-presidente e os dois pastores para vir aqui. Venham aqui. Fique aqui do lado do pastor Wagner. Esse pastor aqui só anda alinhadão. Toda vez que eu venho aqui, ele está alinhado. Eu vou orar para Deus dar uma barriguinha para ele. Pode ficar ali. Hã? É o meu caso, eu também. Eu não sou bonito, mas às vezes eu fico elegante. Fiquem aqui. O senhor está bem, porque o senhor tem Arão e Ur tem mais um. O senhor está top. Tem lugar que eu vou aí que o pastor não tem nem segundo. É só ele se arrebentando todinho. O senhor está bem. Mas o senhor está cansando. E esse seu cansaço não é bom. O mundo espiritual percebe isso. E aí o seu cansaço lhe freia.
E mesmo que o senhor tente, o seu cansaço, o mundo espiritual detecta isso e vai freando. Precisa descansar não em Deus. Precisa descansar nos ombros desses homens aí. Descansa um pouco. Não é sumir da igreja. Descansa um pouco. O senhor sabe o que eu estou falando? O senhor entende, o senhor é inteligente. Descansa um pouco. O senhor está muito sozinho na frente de tudo. Oh, glória a Deus. Todos nós temos algumas coisas, pastor Wagner. Todos nós temos. Tem coisa que nós nunca podemos falar para ninguém. Nós temos. Mas chega uma hora que a gente não aguenta. E a gente vai ter que estourar com alguém. O senhor tem aí 3 homens. Escolha um para estourar com eles. Antes que isso estoure com o senhor. E o senhor sabe melhor do que eu o projeto de Deus na sua vida. O senhor sabe melhor do que eu. Porque eu não sei a dimensão do que Deus pôs no seu coração. Mas eu vejo o senhor nas lives, um homem dinâmico, cantando, um homem dinâmico, pregando, fazendo convite. Eu vejo. Mas hoje o que eu vi aqui foi completamente diferente. Eu não vi aquele homem que eu via nas lives enquanto eu estava ministrando. Eu vi um homem cansado, não da obra, porque a obra não cansa. Mas eu vejo um homem cansado de tentar sozinho. E parece que o resultado não vem. Oh, glória a Deus. Então, estoure com alguém. Quando eu falo estourar, é pôr para fora esse monte de projeto. Escreva num papel, se possível for. Mas bota isso para fora. E deixa que o diabo escute tudo isso. Mas é necessário dividir com alguém. Coisas que o senhor não teria coragem de falar para ninguém. Estoure com alguém. Eu falo de pastor para pastor e de amigo para amigo. Porque um dia eu precisei conversar com alguém. E depois que eu conversei, a minha vida é bom. Ainda mais na questão de ministério. Porque toda essa igreja, todo esse plano que Deus lhe deu, tudo isso. Feche seus olhos, vamos orar. Eu já cheguei a pensar que o que eu fiz não vale a pena. Que o que eu faço não vale a pena. Cheguei a ficar 3 anos sem ensinar e sem pregar, pastora, porque eu achava que não valia a pena fazer mais. Por causa das ingratidões, das traições. 3 anos da minha vida, eu parei no tempo. Mas eu procurei alguém para estourar. E eu disse tudo o que eu precisava dizer. Eu disse, eu estou cansado de ser traído. Cansado de ser enganado. Cansado de pôr pessoas do meu lado que não me acompanhem. E sabe o que a pessoa disse para mim? Ele disse, o Judas era amigo de Jesus. Amigo. Mas ele não traiu? Não, gente. O Judas não traiu Jesus. Pastor, o senhor é doido? Não.
O Judas cooperou para o propósito do ministério de Cristo. Se não fosse Judas, Cristo não seria entregue. E quando Jesus falou assim, você é meu amigo, porque todas as pessoas, pastor, que nos trai, nos engana, se levanta, que está nos empurrando para o propósito, são nossos amigos, de verdade, são nossos amigos. É que às vezes as pessoas não entendem isso, mas são amigos. Eles falam da gente por trás e nos empurram para perto de Cristo para chorar. E as pessoas dizem assim, mas esse não é nosso amigo, porque está nos fazendo cumprir um propósito que Deus estabeleceu. E essa pessoa falou isso para mim, eles não são teus inimigos. Eles são teus amigos, porque eles estão te empurrando para um propósito que Cristo estabeleceu na sua vida. São teus amigos. Isso mudou meu jeito de pensar. Então hoje eu não tenho inimigos. Eu não. Quando a pessoa fala mal de mim, eu falo, obrigado, Jesus, por mais um amigo. Porque agora eu vou te buscar, está me empurrando para o propósito. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar. Feche seus olhinhos. Ore pelo teu pastor, pela pastora, pelos pastores aqui. Não chamei os presbíteros, não é para desfazer, não. É que eu chamei aqui a linha de frente da diretoria, que são os pastores responsáveis por isso. E vocês